Economia na ausência de indicadores relevantes, o mercado oscila entre preocupações com a pandemia e com os desequilíbrios das contas. Denise Campos de Toledo, essa é a tendência do fechamento dessa semana, Denise? Tiago, é essa tendência mesmo. A gente tem visto aí o mercado oscilando muito com essas preocupações em relação ao avanço da pandemia. No Brasil, em particular, nós temos uma preocupação muito grande com relação ao fornecimento de insumos, para que não haja interrupção do programa de vacinação, que já não é tão ambicioso assim, vai ser um programa bastante demorado, enquanto se convive com o aumento dos números da pandemia, a piora do número de casos e mesmo de mortes. Isso ocorre também no exterior e nesta sexta-feira a gente vê o mercado também externo passando por uma certa realização de lucros. Não tem mais dados relevantes, já houve a sinalização do governo Biden de que deve implementar mesmo o pacote, se aguarda a discussão pelo Congresso com a possibilidade de o pacote ser um pouco menor do que o proposto originalmente, porque há uma certa resistência por parte desse Congresso, embora seja agora de dominância democrata. Então tem esse cenário geral para esse fechamento de semana. Agora, no Brasil em particular, ontem as discussões quanto à possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, dele ser retomado com a volta aí das discussões no Congresso, fez o mercado oscilar. Você via perfeitamente isso no comportamento do câmbio e também de Bolsa de Valores. O dólar abriu com a perspectiva de elevação dos juros, conforme a reunião do dia anterior do Copom. O Copom tirou aquela orientação de manutenção de juros muito baixos, então a perspectiva de elevação da Selic teve um impacto direto no câmbio, fazendo com que a abertura ontem fosse negativa. Logo, o dólar começou a ficar pressionado pelas dúvidas quanto à continuidade das vacinas, as dificuldades de aquisição dos insumos junto à China. O dólar ontem oscilou de uma mínima de 5,23 a uma máxima de 5,40 e ainda teve as declarações dos candidatos à presidência da Câmara e do Senado, apoiados pelo governo, no sentido de que eles endossam sim essa ideia de volta do auxílio emergencial, claro que colocando uma cautela aí por causa de teto de gastos, a necessidade de alguns ajustes, de corte de despesas, mas a situação está colocada. A pandemia pode atrapalhar a retomada do crescimento econômico, pode exigir do governo mais gastos, no momento em que se esperava a reorientação das finanças, tentando estabelecer perspectivas melhores. Há todo o processo aí de fechamento de atividade, como está acontecendo também no exterior, é uma forma de se evitar um colapso do sistema de saúde. Então, é uma realidade que dificulta qualquer projeção mais segura quanto ao que pode acontecer com a economia. E agora tem mais esse fator de certeza que não se sabe em que momento o Banco Central vai voltar a elevar a Selic. Se vai ser já na próxima reunião, a gente vê muito oscilando essa projeção do mercado na chamada curva de juros. É o que o mercado projeta de taxa num prazo mais longo. Então, em determinados momentos se contava já com o aumento no mês de março, que é a próxima reunião do Copom, e depois alguns que ainda contam com um aumento mais à frente. Enfim, nós temos um cenário de muita indefinição que depende muito da pandemia, da evolução que ela terá e da capacidade de se levar adiante o programa de vacinação. Quando saiu a notícia da liberação das doses lá pela Índia, o mercado deu uma aliviada ontem no estresse. Hoje, na abertura, o dólar sobe novamente, a cotação de venda do comercial está em R$ 5,36, mas é isso, né? A gente tem visto o mercado oscilando conforme o noticiário.